a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, na nossa última Casa Firme, Senhor, de 2023, e mais uma oportunidade, Senhor amado, de nós adquirirmos sabedoria, Senhor. Sabedoria para te agradar, para mudar, para não cair nos velhos erros, Senhor. Sabedoria para tomar as melhores decisões, meu Pai. Sabedoria para fazer aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Porque o Senhor tem uma grande vida para todos nós. E depende somente de nós, meu Pai, não depende do Senhor. O Senhor deseja nos abençoar, o Senhor deseja nos capacitar, é nos colocar em posições de honra, de destaque. Mas muitas vezes nós temos agido com negligência, Senhor, com tolice, com incredulidade, com coração duro, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor amado. Nós estamos aqui, Senhor, e mais essa noite, buscando, meu Pai, que o Senhor nos ajude a romper os nossos próprios limites, a ser uma bênção na nossa casa, a estruturarmos os relacionamentos, Senhor, a agirmos com visão e sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria, nos ajuda, Senhor. A sua palavra nos permite pedir aquilo que nos falta, Senhor, e o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça para conquistar, o Senhor nos dá graça para romper, o Senhor nos dá graça para fazer o que é necessário, Senhor. Mas o Senhor não vai fazer tudo, nós temos que fazer a nossa parte. Então eu te peço, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor encontre aqui nesta noite corações desejosos, meu Pai, de te agradar. Corações felizes, corações entregues, meu Pai. Porque o Senhor busca isso. O Senhor busca um coração aberto, um coração disposto a obedecer, um coração que ama menos a si mesmo e mais o Senhor. Então eu te peço, Senhor, nos dá a visão certa, abra os nossos olhos, que tenhamos aqui homens e mulheres realmente dispostos a construir essa grande vida, meu Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, meu Pai, a romper cada desafio, meu Pai, cada questão que muitas vezes ainda nós apresentamos como um gigante, Senhor. Mas o Senhor usa quem o Senhor quer, o Senhor levanta qualquer pessoa, meu Pai, que está à disposição, e o Senhor nos capacita para vencer cada um desses gigantes, assim como o Senhor fez com Davi, Senhor, diante de Golias, assim como o Senhor fez com Josué, diante de Jericó. O Senhor nos capacita para vencer as nossas muralhas, os nossos gigantes, meu Pai. Então nos ajuda, eu te peço, nos dá sabedoria, nos dá capacidade, nos ajuda, meu Pai, a dia após dia analisar o que deve ser feito e fazer, meu Pai. Não basta nós apenas nos conhecermos, nos ajude a romper e a vencer cada um dos nossos gigantes, a cada uma das nossas muralhas, meu Pai, nos ajuda, eu te peço. Tem misericórdia de nós, meu Deus, por palavras, pensamentos, atitudes, qualquer situação que tenhamos feito ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu peço uma noite de paz, uma noite abençoada. Que o Senhor guarde as famílias, o Senhor guarde as mentes, abençoe os casais, as crianças, os jovens, meu Deus. Abençoe cada um que está aqui, cada um que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus querido, com grandes respostas, meu Pai, com grandes mudanças, que nós possamos terminar este ano declarando, testemunhando que vivemos o melhor tempo das nossas vidas até então, que vencemos as pendências, meu Pai, que vamos entrar no ano novo com novos sonhos, novos projetos, novos pedidos, meu Pai, que nós não estamos mais presos a coisas velhas, coisas ultrapassadas, velhos padrões, mas que o Senhor nos ajude a entrar com tudo novo, Senhor, e não apenas mudando o calendário, um ano novo, mas com vida velha, hábitos velhos, atitudes velhas, padrões velhos. Nos ajude a romper, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, que haja rompimentos extraordinários na nossa vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor, para que cada um saia daqui muito melhor do que quando entrou, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, amém, amém e amém.
Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida, e eu já estou governando para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão na transmissão também. Deus abençoe. Diga comigo, por gentileza, conselhos da sabedoria. A Bíblia é a sabedoria de Deus. E nós sabemos muito bem o poder das influências. Se nós somos influenciados pela palavra, nós adquirimos sabedoria, fazemos boas escolhas, mas se não for a palavra, vai ser alguma outra coisa. E se nós não formos influenciados por essa palavra, nós seremos pelo mundo, pelo diabo, pela carne. Então, no começo desse ano, que a gente tem declarado sempre, né, que nós já governamos para a glória de Deus, porque não é pela nossa capacidade, não é pelos nossos méritos, mas pela graça do Senhor que nos dá força, nos dá graça todos os dias para estabelecer aquilo que não tinha sido ainda estabelecido, talvez por uma vida inteira, né? E a bispa inclusive tem falado, né, aquilo, nós temos uma unção para esse ano, unção de governo. Então aquilo que a gente começou, mesmo que você tenha quebrado, não aceita aquele pensamento do diabo que já perdeu o ano, já não dá mais. Como às vezes aparecem pessoas que falam, perdi meu ano, mas começa, você tem o hoje. Igual aqueles que começaram a leitura da Bíblia e pararam, começa hoje, não entra no ano novo com pendência velha. Começa hoje. Leia os seus capítulos, até é tão simples. 3 capítulos por dia durante a semana, 4 aos finais de semana. Não é nada extraordinário. Tem gente que atrasou a leitura e está lendo 10 por dia. Mas vai conseguir. Então entra já com o domínio, com o governo. Porque para cada ano nós temos uma unção. As palavras proféticas, para aqueles que acreditam realmente, elas são portais que nós entramos. Para quem não acredita, acha que só é uma propaganda que muda de ano e está tudo a mesma coisa. Não é verdade. São palavras proféticas, onde cada vez mais nós vamos nos aprimorando, vamos nos fortalecendo, para que no ano seguinte, com desafios maiores, com lutas diferentes, com novos gigantes, nós tenhamos já estabelecido degraus a mais. Então, para entrar no ano novo, nós temos que nos preparar para guerras novas, desafios maiores, e para isso nós precisamos ter nos governado, precisamos estabelecer as coisas certas. Então, nós temos graça, unção para cada ano. Então, você ainda tem esses 3 dias, então, começa já, estabelece isso, a sua leitura da palavra, porque essa influência é o que vai mudar a nossa vida. Então, quantos rompimentos, né? Esse é um exemplo. Quantos outros rompimentos talvez você aí pode testemunhar que você teve ao longo desse ano? E a gente não pode aceitar qualquer coisa, viver uma vidinha qualquer, se entregar a situações, porque Deus não nos deu qualquer coisa. Deus nos deu Jesus, deu o melhor que Ele tinha. Então isso mostra que nós temos muito valor para Deus. Pode ser que a gente tenha acreditado uma vida inteira que a gente nem valia muita coisa. Não era muito importante, não era muito legal, muito inteligente, muito agradável. A gente foi achando que ele não tinha muito valor, mas nós temos muito valor. Mas muitas vezes a gente vai se sabotando. Porque aquilo que tem valor na nossa vida, se você tem um brinco, se você tem um anel, uma joia, alguma coisa que é valiosa para você, você não vai guardar com cuidado? Você não vai guardar numa caixinha, num lugar especial, que você sabe que vai estar seguro? Sim ou não, pessoal? Então, quando nós encontramos esse valor, nós não nos damos qualquer coisa, Ele não faz qualquer coisa com a gente, Ele não fica aceitando qualquer coisa, uma vidinha qualquer. Porque o Senhor acredita em nós, nós temos potencial,
mas a gente precisa crer nisso. Então, quais são as suas metas familiares? Quais são os seus alvos, né? Os alvos na área familiar, por exemplo. A gente precisa para tudo na vida a gente precisa ter alvo, precisa ter metas. E a gente precisa sempre voltar lá, revisitar, não é à toa que a gente faz os projetos de conquistas com detalhes, com fotografias, estimula a fazer o painel, botar no quarto, botar na parede, botar no celular, porque a gente tem que voltar lá e revisitar, e analisar o quanto que nós temos crescido, desenvolvido em cada uma daquelas áreas. Como é que eu tenho crescido como marido, como esposa, como é que eu tenho agido no meu dia a dia, como é que nós vamos reduzir, isso é muito importante, como é que nós vamos reduzir esses conflitos repetitivos? Por que está tendo conflito repetitivo? Quem que não está cedendo? Qual que é a ignorância? Qual que é a atitude que tem desencadeado toda vez aquele gatilho? Como que você imagina o seu lar, a sua casa? Como é que você enxerga seus filhos? Como que você enxerga os seus finais de semana, os seus feriados? Então, para isso a gente tem que ter alvos, metas. Não, eu não quero mais esse padrão. Eu quero os meus finais de semana de paz, agradáveis, não todo mundo num canto, brigados. Eu não aceito toda vez que vai ter alguma coisa, um passeio, alguma coisa, tem que ter uma discussão. Não aceito isso, eu vou quebrar esse padrão. Então, nós precisamos de consciência. Fala consciência. Porque a bispa falou já, sem consciência não tem mudança. Fala, sem consciência não tem mudança. Se eu não tenho consciência, como é que eu vou lutar? Como é que eu vou mudar? Porque, fala comigo, se eu creio errado, eu vivo errado. De novo, se eu creio errado, eu vivo errado. Porque eu sou o resultado das minhas crenças. Se eu acredito nas mentiras, eu vou continuar vivendo com base nessas mentiras. Então Deus faz o impossível. A palavra já é muito clara nisso. Nada é impossível para Deus. Então, aquilo que é possível cabe a quem, pessoal? A Deus? Não, a mim. Então, Deus me dá cura, mas Ele não vai me dar, fala comigo, saúde. Eu cuido da minha saúde, não é verdade? Deus me dá uma cura, mas quem tem que fazer a manutenção? Não sou eu, não é você? Então, nós precisamos ter essa consciência. Deus me ajuda até a me dar roupa, mas Ele não vai me vestir. Ele me dá condições de romper, de fazer o que é necessário, mas eu preciso ir, eu preciso avançar, eu preciso obedecer. E para isso eu preciso de visão. Qual foi o pedido do cego Bartimeu? Ele queria o quê? Eu quero ver. Ele pediu visão. A gente pode ganhar muito dinheiro, como tem gente por aí que ganha muito dinheiro, mas ele não tem visão, ele não sabe como usar aquilo. Então a gente pode casar, pode pedir, Senhor, eu quero casar, mas você não tem sabedoria para lidar com o casamento. Então, no topo das nossas ambições, aquilo que a gente tem mais que pedir sempre, isso tem que estar muito claro, é a vida espiritual, é buscar por sabedoria. Sabedoria é essencial, porque é a sabedoria que vai me ajudar a conduzir todas as áreas da minha vida, porque sem ela nada vai fluir. Então, o que eu preciso fazer para alcançar essa sabedoria? A esposa, por exemplo. A esposa pede, Senhor, eu quero que meu marido tema ao Senhor. Eu quero que meu marido tema a Deus. Mas sabe o que precisa antes do seu marido temer a Deus? Você precisa temer a Deus. Você quer uma esposa que tema a Deus? Mas será que você é um homem que teme a Deus? Senhor, eu quero que os meus filhos temam a Deus, que eles estejam na sua presença. Eles veem você como pai, como mãe, um homem, uma mulher que teme a Deus? Então eu preciso temer a Deus. E eu conheço isso através da palavra. A palavra é o meu alimento. Então, se eu me alimento da coisa certa, no seu dia a dia, você tem uma alimentação saudável, o que isso vai te trazer? Vai te trazer força, vai te trazer saúde, vai te trazer disposição.
Porque fome a gente vai ter sempre, todos os dias. Então eu tenho que analisar se o que eu tenho me alimentado é algo correto ou não. Porque comer eu vou comer. Sim ou não, pessoal? Então, de algum alimento você vai comer. Você pode comer uma comida saudável, você pode comer uma porcaria. Você pode se encher da palavra, você pode se encher de negatividade. Algum alimento eu vou colocar para dentro. Então, tanto a minha saúde física quanto a minha saúde espiritual estão sendo definidas pelo alimento que eu coloco aqui para dentro. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu falo, com quem eu convivo, quais são as minhas influências. Então, são alimentos espirituais. Eu sempre vou comer, a fome sempre vai existir. Só que o que eu estou botando para dentro? É uma porcaria ou é algo bom? Aqui em Provérbios 3,13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Fala, mais preciosa do que rubis. Fala comigo, por favor. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Nada do que eu possa desejar se compara ao quê, pessoal? A ter sabedoria. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos, fala comigo, caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então o que a palavra está falando aqui? Os caminhos da sabedoria são agradáveis. Qual foi o conselho que a sabedoria nos deu? Adquira mais o quê? Mais rubis, mais joias, mais ouro? Ou sabedoria? A sabedoria diz: adquira sabedoria. Então a sabedoria fala, busca mais sabedoria. Porque a sabedoria, fala comigo, a sabedoria traz mudança de estação. Eu saio daquela estação terrível e entro num novo tempo. Então, com sabedoria, é aquela frase que a gente já falou, nós somos livres para escolher, mas nós somos escravos das consequências. Então, se eu busco sabedoria, o que são aqui? Caminhos de paz, veredas de paz. Então, se eu busco sabedoria, eu alcanço a paz. Eu saio daquele tempo de angústia, de tristeza, de brigas repetitivas, de situações repetitivas, eu entro num tempo diferente, numa nova estação, porque agora eu tenho sabedoria. Então, se eu busco sabedoria, eu alcanço a paz. Se eu ajo com tolice, eu alcanço destruição. As nossas decisões, elas estão determinando as nossas estações. As nossas decisões estão determinando o tipo de momento que nós estamos vivendo. Então nós precisamos analisar tudo isso. A gente pode viver uma vida inteira na estação do inverno. A gente pode passar uma vida inteira no deserto. Ou a gente pode decidir entrar na terra. Quem determina o tempo de deserto somos nós. O povo que saiu do Egito, a caminhada até a região, se você olhar lá no mapa, esse momento em que a gente viu aí a guerra, eles colocaram bastante o mapa lá do Egito e de Israel. Do Egito para aquele ponto de Israel, são 2 semanas, 11 dias. Mas para entrar na terra, eles levaram 40 anos. Então quem determina o tempo de deserto somos nós. A gente pode entrar muito rápido, ou a gente pode ficar dando voltas, voltas e voltas por falta de sabedoria, porque o povo ficava lá reclamando, testando a Deus, murmurando, falando de voltar toda hora. Então, por essas decisões tolas, a pessoa fica lá no deserto, ela fica na estação seca uma vida inteira. Olha só essa palavra aqui de Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor, fala comigo, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres.
Ok? O Espírito do Senhor, do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então olha só, se o Espírito do Senhor, já é uma declaração, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, sobre a minha vida, e Ele nos ungiu para levar as boas notícias, para consolar todos que estão tristes, ou seja, a gente só leva coisa boa, a gente só leva mudança. O Senhor nos ungiu com óleo da alegria, ao invés de choro, e um manto de louvor, ao invés de tristeza, de espírito deprimido. Olha só, o Espírito do Senhor, que o Senhor colocou sobre cada um de nós. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então a sabedoria me ajuda a ver o que os outros não veem. Então se está todo mundo triste, deprimido, cheio de situações, pobre de espírito, nós levamos as boas novas, nós levamos alegria para aqueles que estão deprimidos. O Espírito de Deus, o Espírito do soberano está sobre mim. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então aqui a gente vê que há uma grande diferença entre aquela pessoa que é revestida do Espírito Santo e aquela que não está revestida do Espírito Santo. Porque aquela que é revestida, ela tem visão, ela tem clareza, ela tem poder que os outros não têm. Porque nós somos o que nós acreditamos. Nós precisamos viver com base nessa verdade. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. O Espírito do Senhor é tudo que nós precisamos. A força que nós precisamos, a alegria que nós precisamos, a paz que nós precisamos. Porque como o Espírito do Senhor está sobre mim, como o Espírito do Senhor está sobre você, você faz a diferença. Fala comigo, eu estou aqui para mudar a terra, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Nada fica do mesmo jeito onde tem alguém cheio do Espírito Santo. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, nada fica do mesmo jeito. Seus resultados precisam mudar. Porque você foi revestido do que, pessoal? Qual o Espírito? Do soberano. As coisas ficam do mesmo jeito com uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, sim ou não? Quando você está no lugar, você leva o quê? A mesma coisa ou mudança? Mudanças. Se você tem o Espírito do soberano sobre você, se você toma posse dessa palavra, então as mudanças são certas. Mas as mudanças aqui fora só vão acontecer a partir das mudanças que acontecem dentro de nós. As pessoas podem se mover pelo medo ou as pessoas se movem pelo amor a Deus, pela fé. Neemias, por exemplo, foi um homem que se moveu pela fé o tempo todo, mas ele também era tentado o tempo todo a agir pelo medo. Veja as perseguições, as ameaças, tinha até profeta lá profetizando que ele tinha que se esconder. Ele falou assim, eu não, um homem como eu vai se esconder? Então Neemias foi um homem que foi movido pela fé. Mas muitas pessoas ainda acabam sendo dominadas pelo medo. Medo de perder, e esse medo de perder, esse medo de fracassar, esse medo das coisas darem errado, faz com que a gente tome as piores decisões. Porque as pessoas guiadas pelo medo, elas retrocedem, elas recuam, elas desistem dos sonhos. Mas quem é guiado pela fé, quem é guiado pelo amor do Senhor, quem crê nessa palavra do Espírito do Soberano, ela tem certeza
da vitória dela, porque ela crê na fidelidade de Deus. Então ela crê que o Senhor está com ela tem o Espírito certo. Então nós cremos e nós avançamos. Porque muitas vezes a pessoa, pelo medo de perder, pelo medo de ficar sozinho, pelo medo da rejeição, pelos medos, a pessoa faz as piores escolhas. E a maioria das pessoas são vencidas pelo medo. Então a grande prova de que nós tememos a Deus é que nós tomamos as decisões com base no amor, com base nessa fidelidade. Eu creio que se eu obedecer, vai funcionar. Eu não me canso de fazer o bem, porque eu creio que no final eu vou colher, se eu não desanimar. Eu creio na fidelidade, eu creio nessa semeadura. Eu creio que tudo vai funcionar, vai dar certo, não porque eu sou otimista, mas porque eu estou aqui, plantando na coisa certa, plantando na palavra, plantando na vida das pessoas, levando as boas notícias àqueles que estão deprimidos, oprimidos, que estão sem paz, porque eu ajo com base na fé, na obediência. Então a gente vê muito claro na palavra, que um ladrão, por exemplo, o ladrão da cruz reconheceu o Senhor, a mulher samaritana reconheceu o Senhor, Zaqueu reconheceu o Senhor, enquanto os religiosos, os críticos, os julgadores, não viram Deus através do Senhor Jesus. Então olha que coisa, né? Um cego reconheceu o Messias. Uma mulher com 5 divórcios reconheceu o Salvador. Um ladrão que estava prestes a morrer reconheceu o Senhor. Então, se nós temos reconhecido Cristo, o que acontece na nossa vida, pessoal? Fala, mudanças. Então, se eu tenho reconhecido Cristo, eu tenho mudado, eu tenho tomado decisões. Porque se nada mudou, então, infelizmente, é porque nada está entrando. A gente precisa fazer essa análise. Porque quando nós reconhecemos, veja esses exemplos. Eram pessoas perdidas, era um ladrão, a mulher com 5 divórcios, Zaqueu, um homem corrupto, mas quando ele reconheceu o Senhor, ele mudou. Mas os religiosos, que achavam que não tinha problema nenhum, eles não mudaram, porque eles não reconheceram o Senhor. Então, se eu não reconheço, eu continuo agindo pelo orgulho, eu continuo agindo do meu jeito, ou seja, eu não mudo. Se eu ainda acredito que Deus vai resolver tudo sozinho, eu nunca vou mudar, buscar as mudanças. Eu tiro a minha responsabilidade. Não tem aquelas pessoas que ficam falando ainda, né, que se Deus quiser, não, Deus tem o controle de tudo. Não, realmente Ele tem o controle de tudo. Mas se eu não me posiciono, vai dar errado. Muitos ficam esperando só alguma coisa mudar, o momento perfeito, o fulano mudar, e a parte dele, ele deixa para depois. Então a gente precisa estabelecer isso, a mudança começa dentro. Quando eu reconheço a necessidade, como o Senhor falou, o médico é para os doentes, eu vim para os perdidos. Então se eu não reconheço que eu preciso de ajuda, eu não vou buscar ajuda. Então Deus nos dá sabedoria para fazer essas boas escolhas. Deus não vai me impedir de comer errado e estragar minha saúde. Deus não vai lá fechar minha boca para eu não arrebentar com o meu casamento, para eu não arrebentar com a fé dos meus filhos. Mas Deus vai o quê? Me trazer consciência. Então Ele não vai lá fechar sua boca, bater na sua mão, te impedir de fazer um monte de coisas. Mas Ele me dá conhecimento, consciência. Como está lá em Provérbios, o conhecimento do santo é discernimento. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais sabedoria, mais entendimento, mais discernimento eu tenho. Então as instruções do Senhor, a gente percebe assim, que são sempre muito simples. A gente vê em Jesus, Jesus era prático, Deus é prático. Jesus resumiu os mandamentos em 2, ame a Deus e o seu próximo. Jesus trouxe consciência àquela mulher pega em adultério, por exemplo. Você não vê ele lá minando, só sem vergonha, só sem caráter. A gente não vê ele minando ela. Ele falou assim, tem mais alguém aqui te julgando?
Não, eu também não vou te julgar, eu não vou te condenar. Ele só falou, vai e saia da sua vida de pecado, vai e não peques mais. Então o Senhor fala exatamente isso, Ele não me dá consciência. Alguém está te julgando aqui? Não, Senhor, eu também não vou te julgar. Eu não estou aqui para te julgar. Eu só quero que você entenda o que importa. Você está entendendo? Então vá e não volte a fazer aquilo que te trouxe até aqui. É isso que Ele nos traz a consciência. Ele não fica lá acusando. Quem é o acusador? É o diabo. O Senhor simplesmente me traz a consciência assim, vá, não volte a pecar para que você não volte para esse estágio, porque foi essa atitude que te trouxe até esse resultado. Então vai, não peques mais, vai, mude a sua vida, vá e não volte a esse estágio que te trouxe até essa situação, até essa humilhação, até essa vergonha. Então nós não podemos aceitar viver sem buscar essas mudanças. E a gente tem ouvido bastante sobre instruções simples, sobre ordens simples. A gente precisa todos os dias buscar ser os solucionadores, resolver os problemas e não criar ou manter os problemas antigos. Fala comigo, resolver problemas. Eu fui criado para solucionar problemas. Então, se eu peço uma grande vida, todo mundo aqui pede. Se eu peço uma grande vida, Deus vai nos colocar também com grandes desafios no nosso caminho. A gente precisa buscar pessoas que nos desafiam, que nos puxam para cima, para crescer, e não aqueles que nos mantêm no mesmo lugar. Aquelas pessoas que não têm ambição nenhuma, que não quer crescer, que não quer se desenvolver, não. A gente tem que perseguir pessoas que estão nos puxando para cima. Porque, fala comigo, os inimigos são um trampolim para nós crescermos. Então uma doença, um acidente, um problema, tudo isso são inimigos que me fazem entrar, me alinhar ao caminho do meu destino. Golias foi o trampolim para Davi se alinhar ao seu destino. A gente nunca vai ter uma grande vida sem observar essas pequenas coisas, as pequenas instruções, as instruções simples. Vou te dar um exemplo. Naamã, ele quase perdeu a grande vitória, a grande bênção da vida dele. Por quê, pessoal? Por quê? O orgulho ia fazer ele não fazer o quê? Qual que era a coisa impossível que ele tinha que fazer? Mergulhar num rio. É difícil isso? Então ele quase perdeu a grande bênção da vida dele, porque ele não queria mergulhar 7 vezes num rio. Josué poderia ter perdido uma grande vitória na vida dele, se ele não tivesse dado as voltas em volta das muralhas. Então o que tem impedido os nossos rompimentos, os grandes rompimentos da nossa vida, com certeza são as ordens simples. Pequenas coisas que a gente não quer se submeter, que estão atrasando grandemente a nossa vida. O problema da nossa vida, o problema da minha vida, não é o problema, é a falta de sabedoria. Então o problema do seu casamento não é o seu cônjuge, o problema é falta de sabedoria. O problema da sua vida financeira não é a falta de dinheiro, é a falta de sabedoria. Porque sem sabedoria eu não sei administrar, sem sabedoria eu dou as piores respostas, eu faço as piores escolhas. Tudo está na falta de sabedoria. Fala, tudo está na falta de sabedoria. Porque com sabedoria eu sou, com sabedoria, eu sou um solucionador de problemas. Sem sabedoria, eu sou um causador de problemas. Então analisa isso na sua vida. Analisa, nós temos solucionado mais ou criado mais problemas? Qual a recompensa que você tem tido enfrentando esses inimigos que você tem enfrentado? Quais as recompensas que você tem tido entrando nas lutas que você tem entrado? Porque todo mundo tem uma luta. A gente só tem que saber se é uma boa luta. Se é uma boa luta ou não. Porque luta sem sabedoria, o que vai me trazer? Desgaste, perda de tempo. Olha o Saul. Saul vivia pegando lutas inúteis. Ele vivia
com guerras, com conflitos, mas todos inúteis, nenhuma levava ele a crescer. Então, lutas com sabedoria me leva a mudanças e a honra. Olha um aqui que teve lutas com sabedoria. 1 Samuel 17. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá? Então lembra que eu fiz agora a pergunta: quais as recompensas das lutas que nós temos entrado? Realmente tem me levado a vitórias ou somente a desgastes essas lutas? Então o que receberá? O homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Então Davi chegou ao acampamento e perguntou: qual é a recompensa para quem enfrentar esse inimigo, esse gigante aí? Então ele se alinhou com aquela luta, com aquela batalha, com aquela oportunidade, ele se alinhou ao destino dele. Então nós nascemos para um grande destino. Neemias foi levantado como um consolo para Jerusalém. Davi foi levantado para cuidar de Israel. Nós fomos levantados para mudanças. Mudanças de destino, mudanças de cultura, mudanças de padrões familiares que sempre foram de derrota. Então, para isso, nós precisamos da sabedoria. A gente não pode mais ficar perdendo tempo com o passado. A gente precisa investir tempo e energia em coisas que nos vão dar um retorno, coisas úteis, que vão nos fazer crescer. Então, a gente precisa parar de falar de assuntos inúteis, que não estão levando a lugar nenhum. Parar de ser uma pessoa ofendida. Pessoa ofendida quer não sair do lugar, quer ficar no mesmo lugar, vive ofendido. Não sai do lugar, tem medo da crítica, não rompe, é orgulhoso, teimoso, não faz na hora que tem que fazer. Por quê? Porque vive ofendido. Quem vive ofendido não vai sair do lugar. Fala comigo: a dor não muda ninguém. A dor desperta o desejo de mudar. Vamos mais uma vez, mais forte. A dor não muda ninguém. A dor desperta o desejo de mudar. Tem gente que vive sofrendo, mas ela continua insistindo naquilo. Ou seja, não é pela dor que ela mudou, ela simplesmente não tomou a decisão de não viver mais aquilo. Então o desejo de mudança vem de entender que eu não quero mais viver assim. Como eu não quero mais viver essa humilhação, esse fracasso desgastante, perdendo vida, energia, perdendo os melhores anos da minha vida, eu vou mudar. Porque eu não quero mais sentir essa dor. Eu não quero mais passar essa vergonha. Eu não quero mais passar essa humilhação. Então eu vou mudar. Então busque a mudança, eu preciso buscar a mudança. E a mudança está onde, pessoal? Fala, na palavra. O que muda a minha vida? Fala, o que muda a minha vida é a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos focar na mudança, nós precisamos focar em estarmos cheios do Espírito Santo. Porque se nós focamos na palavra, nós focamos na mudança, nós focamos na coisa certa, os sentimentos vão mudar, as atitudes vão mudar e obviamente os resultados também. Porque o que eu tenho focado está determinando o meu futuro. Então nós precisamos analisar as sementes. E a semente que eu estou usando vai me levar a qual futuro? Então eu preciso mudar as sementes. Se eu estou vendo que essa semente está me fazendo afundar mais e mais e mais, estou reproduzindo padrões, reproduzindo um histórico, então eu preciso mudar a semente. Então eu preciso plantar a semente da generosidade, a semente do amor, e não mais a da avareza, do rancoroso, de viver do passado. Eu vou buscar agradar a Deus.
E só há um modo de agradar a Deus. Fala comigo, só há um modo de agradar a Deus. Como? Fala, acreditando nele. E como que eu acredito nele? Com a fé. Então eu vou atrair aquilo que eu honrar. Se eu honro a Deus, eu atraio Deus. Então se eu agrado a Deus, se eu tenho a fé, se eu acredito nele, se eu confio nele, eu estou honrando ele. Porque você tem uma pessoa, ele fala uma coisa para você, você fala, você está mentindo, você está desacreditando, você está desonrando aquela pessoa. Você está botando em descrédito a palavra dele, quanto mais de Deus. Então se eu honro a minha família, se eu honro o meu casamento, se eu honro o meu trabalho, eu vou atrair bênçãos para a minha vida. Aquilo que eu honro, aquilo que nós honramos, a gente vai investir tempo, a gente vai colocar energia, mas se eu não honro a Deus, eu não honro a minha família, eu não honro a minha casa, eu estou reclamando do quê? Se eu não honro, eu não vou receber honra, eu vou ter o que eu plantei. Então se eu não estou honrando, eu não preciso reclamar, é a minha semente, olha, eu vou colher isso. Então se eu não gosto de alguma coisa na minha vida, quem pode mudar? É Deus, pessoal? Sim, né? É Deus. Deus vai mudar. Não. Se eu não gosto de alguma coisa na minha vida, quem tem que começar a mudança? Eu. Só eu posso mudar. É a frase que nós já falamos, eu só tenho o que eu tolero. Falar que eu não aguento mais não muda nada, se a gente continua tolerando. Ah, não aguento mais, eu continuo tolerando, eu não mudei o padrão, não mudei a semeadura, eu não mudei minhas atitudes, então eu não posso reclamar. Então se eu não estou feliz com o meu corpo, só eu posso mudar. Se eu não estou feliz com a maneira que as pessoas me tratam, só eu posso colocar um basta nisso. Porque o futuro, o nosso futuro, ele está através de uma rotina. Nossa mente precisa de uma ordem, uma rotina. Fala comigo, o meu futuro está na minha rotina diária. Fala comigo, por gentileza, os bem-sucedidos fazem o que os mal-sucedidos não querem fazer. É simples. É simples. Não estou dizendo que é fácil, estou falando que é simples. As pessoas bem-sucedidas fazem aquelas que os mal-sucedidos não estão dispostos a fazer. Então o que nós fazemos todos os dias está criando ou milagres na minha vida ou tragédias para o meu futuro. Então o que eu faço todos os dias para que a minha saúde seja abençoada? O que eu faço todos os dias para que o meu casamento seja abençoado? O que eu faço todos os dias para que os meus filhos sejam abençoados? Então se eu não faço o que eu tenho que fazer, então eu vou ficar orando, declarando, concordando, se eu não estou agindo a fé. Por quê? Qual que é a frase que a gente sabe de cor? Fala, a fé sem obras é o quê, pessoal? É morta. A fé sem obras é morta. Então Deus nos dá graça. Isso sim. Ele nos dá graça para controlar o nosso temperamento. Ele nos dá graça para estabelecer a rotina certa. Ele nos dá visão, Ele nos dá sabedoria. E para isso nós precisamos ter uma rotina, termos hábitos corretos. Eu quero citar aqui algumas coisas que, se você quiser anotar, inclusive, seria importante. Eu fiz aqui 11 itens. Comece o seu dia de joelhos. Hábitos vitoriosos. Comece o seu dia de joelhos. As primícias do seu tempo, ofertado ao Senhor. Seja grato. Leia a Bíblia. Ah, mas... Não, comece com Provérbios então. Comece por algum lugar, comece por Provérbios. Leia um capítulo por dia. E você vai pegando essa rotina, essa disciplina, daqui a pouco você leu a Bíblia inteira. 3 capítulos, 4 capítulos depois, finais de semana. Então começa, leia a Bíblia. É uma vida vitoriosa, a gente precisa de uma rotina, hábitos diários inteligentes, de sabedoria. Então, comece de joelhos, seja grato, leia a Bíblia, comece com Provérbios, saiba o que você tem que fazer no seu dia, tenha uma agenda organizada, use o seu celular, agenda as coisas, anota, coloca despertador, coloca na agenda, anote, ou faça do seu jeito, você ainda usa caderno, post-it, alguma coisa, mas
organiza. Saiba o que você tem que fazer. Começa as coisas mais importantes, faça de manhã. É mais tranquilo, o trânsito, as coisas rendem mais. Então faça na parte da manhã. Corta. Eu sugiro que você corte 100%. Mas corte a TV da sua vida. Corte pelo menos boa parte dela. Tem um dia só para você comer alguma coisa diferente, um lanche, uma pizza, no mais. Coma saudável. Você vai gastar menos. Tem gente que vive aí com a saúde debilitada, com virose, com diarreia. Por quê? Porque come coisa que não sabe proceder, não sabe. Quando você faz a sua comida, você sabe como é que você fez, a higiene que você teve, a qualidade do que você usou. Mas a pessoa gasta lá uma fortuna em iFood, vive com diarreia, com a saúde ruim, não sabe a higiene do lugar, daquela cozinha, está só jogando dinheiro fora. Então, escolha um dia, não precisa comer porcaria todo dia, mas coma saudável, tenha qualidade de vida. Faça o culto doméstico, isso daqui a gente já falou tantas vezes. Faça o culto doméstico, leia pelo menos um capítulo lá com a sua família e orem juntos. Ah, mas o meu marido, minha esposa, ela não quer. Faça você. Pega lá seus filhos, senta, orem, leia o capítulo, coloque essa imagem, coloque esse padrão na sua casa. Faça uma atividade física, comece a fazer alguma coisa, corta o refrigerante, isso sim, aí você tinha que ser radical mesmo. Corta o refrigerante, coma menos doce, coloca mais fruta. Está querendo comer um doce? Pega uma fruta, uma maçã, uma banana, alguma coisa, não uma dúzia, né? Então, com equilíbrio. Faça pelo menos uma refeição, isso a bispa fala direto. Faça pelo menos uma refeição com a sua família. Se não for o café da manhã, geralmente o almoço é mais difícil, mas faça o jantar. Mas todos na mesa, todos à mesa, sentados, comendo corretamente, não na frente da TV, ou está com a TV ligada, ouvindo um barulho, não. Senta. Planeja a sua vida, tenha uma vida planejada, uma vida equilibrada. Sabe por quê? Se a gente não consegue gerenciar um dia da nossa vida, como é que a gente vai gerenciar uma família, uma empresa, ter uma grande vida? Se a gente não consegue gerenciar um dia. Fala comigo, pensar certo é um treinamento. A gente treina para pensar. A gente precisa treinar. A gente precisa parar de colocar a responsabilidade nas outras pessoas. Parar de apresentar desculpas para não fazer o que tem que fazer. Então a gente precisa limpar a nossa vida. Limpar de amizades erradas, que só me deixa num patamar baixo. Limpar de hábitos ruins, como a gente está falando aqui. Limpar nosso corpo de alimentos ruins também. De programas, de coisas que me deixam só mais burro. Não acrescenta nada. É má notícia, é fofoca, é novela, é reality show, é qualquer coisa que não está me agregando nada na vida. Então a gente precisa limpar, vamos terminar esse ano realmente com mudanças estabelecidas, para a gente entrar no ano novo sem pendência velha. Porque se eu não me valorizo, aquilo que você não valoriza, você não está feliz com uma coisa, o que você faz? Você joga em qualquer lugar, você deixa em qualquer lugar. Então se eu não me valorizo, eu vou me estragar. Se eu não me valorizo, eu vou me sabotar. Eu vou fazer negócios que são prejudiciais para mim. Por quê? Porque eu não me valorizo, eu não valorizo o meu trabalho. Eu vou aceitar as coisas no desespero. Eu vou aceitar ser desrespeitado. Por quê? Porque eu continuo não me valorizando. Porque eu não acredito em mim mesmo. Porque eu não trabalho esse valor elevado. A gente falou que nós recebemos o Espírito do Soberano. A bispa fala nos programas, Deus te ama, você já disse isso hoje. Às vezes a gente continua sem se amar, se maltratando, se estragando, se enfeiando, se prejudicando de todas as maneiras, se amaldiçoando, declarando maldições, boca pesada, boca suja, críticas demais. Vamos parar de perder tempo com coisas irrelevantes. Vamos falar só o que acrescenta.
vamos assistir só o que acrescenta, vamos ler só o que acrescenta, vamos ser consistentes. Tempo é a coisa mais preciosa da nossa vida. Todo mundo trabalha. Você está lá no seu trabalho, você está lá produzindo, você está vendendo o seu tempo por dinheiro, sim ou não, pessoal? Então você tem trocado o seu tempo por coisas produtivas? Porque o tempo está passando. Você tem trocado o seu tempo por coisas que vão te fazer crescer, te levar para um patamar mais alto? Porque se eu não estou conduzindo a minha vida de forma sábia, eu vou reclamar do quê? Eu estou me prejudicando, eu estou fazendo as piores escolhas. Ou seja, eu estou trocando o meu tempo por coisas que estão me destruindo. E Deus, como a gente leu aqui, Deus nos dá instruções simples. Fique com o que Deus mandou. Fica com a palavra. Qual que é a sua disposição em cumprir essas ordens simples? Lembra que a gente acabou de falar? O Senhor falou para Josué dar a volta nas muralhas. Dá a volta. O homem de Deus, Eliseu, falou para o Naamã, só mergulha no rio. Não, eu não quero. Ele quase perdeu a bênção dele. Ainda bem que tinha um sensato lá e falou, Senhor, se ele não tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não teria feito. E tem gente que faz assim, coisas tão mirabolantes, quando o Senhor muitas vezes está pedindo coisas simples, ordem simples. Se a gente pegar essas direções da palavra, esses itens aqui, esses tópicos que eu acabei de falar, se nós executarmos esse plano de crescimento, ninguém nos segura. Estabelece isso, esse plano de crescimento na sua vida, limpa a sua vida, começa de joelhos, leia a palavra, organiza a sua rotina, tenha o seu momento com a sua família, coma junto, tenha um culto doméstico, volta e escuta o culto, anote o que você precisa mudar. Querer é poder, pessoal, sim ou não? Não. Fala, ação é poder. Então, ação é que nos dá poder. Falar que eu quero, querer, eu queria tanto, fica no querer. Mas quando eu ajo, fé com obras, aí eu tenho poder. Então a palavra nos diz que não tem nada difícil demais. O Senhor não nos dá nenhum fardo além do que a gente possa suportar. Tem nada que a gente, falando aqui, que a gente não consiga. A gente tem graça para isso. E o Senhor está falando, faça isso, execute essas ordens simples, pegue os conselhos de sabedoria, faça isso e você vai ver as mudanças. Então, com base no que nós recebemos, nós já sabemos o que a gente não tem mais que fazer. Não está claro? Muita coisa que a gente fazia e entende que está errado, sim ou não? Então, com base em tudo que a gente está recebendo, a gente sabe o que a gente deve ou não deve fazer. Então fica claro, a palavra está nos dando toda a direção, a gente já falou, sem consciência não tem mudança, a palavra está nos dando consciência, então agora a gente tem que estabelecer a mudança. Então faça a lista dessas coisas, que você não vai mais deixar na sua vida. Siga esses passos que a gente falou. A gente precisa de rituais, a gente precisa de ordem. Nós somos o resultado desses rituais. Se eles são bons ou se eles são ruins, é resultado disso, de bons rituais ou de rituais ruins. Então vamos fazer isso, vamos fazer o que a palavra tem nos dirigido. E você vai ver, preste atenção nisso. Se a gente segue o que a palavra está dizendo, essas direções de sabedoria, essas ordens simples, em menos de 6 meses a sua vida profissional está diferente, está mudada. E em menos de 1 mês o seu casamento também vai ser diferente. Mas eu preciso focar nisso de verdade. Essa mudança tem que ser radical. Não tem mudança homeopática. Não, é de golinho em golinho, nunca vai vencer. Ou a gente bota realmente a força e quebra esse padrão, ensina a nossa mente, como diz na palavra, eu ensino meus pensamentos a obedecer, eu levo cativo e ensino a obedecer a Cristo. Ou pega esses pensamentos, essas crenças, essas maldições, essas travas,
essas coisas que têm amarrado a minha vida, têm me mantido na estação do inverno, na estação de sequidão, e eu obedeço, eu obrigo a obedecer a Cristo, ou eu não vou sair do lugar. Então pegue esses conselhos de sabedoria, tome essas decisões de forma radical, e vamos viver realmente as mudanças que Deus tem para nós. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Feche os seus olhos por um momento para nós orarmos. E vamos tomar decisões. Decida fazer um sacrifício inteligente. Lutas que vão nos levar a resultados abençoados. Davi chegou lá, o que vai ganhar quem enfrentar esse sujeito? Então ele pegou uma boa luta. Uma luta que conduziu ele para o destino dele. Saul vivia pegando lutas inúteis. Foi conduzido para um destino que não era para ele, mas ele se colocou naquilo. Então vamos fazer sacrifícios inteligentes. Jesus passou pelo Getsêmani, pingou gotas de sangue, mas ele venceu. Mas muitos, infelizmente, olha a diferença, Jesus passou por aquilo com um propósito, ele venceu. Muitos vivem passando por sacrifícios de tolo, sem recompensa nenhuma, mas vive sofrendo. Então, por mais que seja difícil, a gente precisa descansar no Senhor. A gente precisa aprender a confiar na fidelidade de Deus. Lembra que a gente falou? As pessoas são guiadas por duas coisas, ou por medo ou por amor. Se eu sou guiado pelo medo, eu vou tomar as piores decisões. Então creia na fidelidade do Senhor, confie na fidelidade dEle. Pare de estresse inútil. Tem gente que vive igual Marta, aflito, angustiado, correndo, não saindo do lugar. Descansa no Senhor. Se eu quero uma grande unção, eu preciso parar de fazer as coisas na força do meu braço. Parar de querer convencer o outro, parar de ir na marra, porque você não muda ninguém na força do braço. É no descanso do Senhor, é confiando no Senhor, dando a Deus o que Ele tem pedido a você, não o outro é o outro, mas Deus está pedindo coisas para mim e para você. Então obedeça, creia nisso, creia que aquilo que está vazio vai se encher, porque como a gente viu naquele culto, se eu não fecho as portas, as brechas, se eu não fecho, a unção não vai fluir. Então se eu não fechar essas portas, não vai ter unção. Então feche essas portas, feche a porta da divisão, da desunião, dos padrões repetitivos. O problema está na vasilha, está nas portas abertas, não está na unção. A unção quer vir, quer fluir, quer derramar, mas eu preciso fechar as portas, para que a bênção flua na minha vida. Então feche as portas, tome essa decisão, siga a ordem simples, seja radical, não perca mais tempo. Qual é a pessoa que você tem que se tornar? Seja essa pessoa proposital, como Neemias, como a gente fala sempre. Tirando tudo que não funciona da sua vida, seja proposital, não vai lá porque alguém está te apoiando, ou está gostoso. Não, Neemias foi lá porque ele tinha um propósito, estava perseguição, ameaça, mas ele estava lá, cumprindo com o propósito dele. Eu estou num grande projeto, eu não posso me desfocar. Então vamos nos humilhar para Deus, vamos seguir as ordens simples, chega de orgulho, chega de amargura, chega de seguir ordens que só trouxeram frustração e esgotamento para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Chega de seguir as ordens da carne, porque se eu não sigo a ordem do Senhor, se eu não sigo ordens simples, eu sigo as ordens da carne. E o Senhor diz que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então tem gente que vive se colocando em um jugo pesado, num fardo leve,
porque não segue orientações simples, porque não descansa no Senhor, porque fica querendo mudar todo mundo na força do braço, todo mundo na marra, fazendo o próprio jeito. Vamos terminar esse ano com sabedoria, vamos terminar com decisões de sabedoria, com definições na nossa vida. Vamos tomar uma decisão, vou fazer uma risca no chão. Eu vou colocar um ponto final nessa situação. Lembra que os fariseus não reconheceram Jesus. Talvez até hoje você não reconheceu o Senhor, mas o Senhor diz que o Espírito do Soberano está sobre você. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa, o Espírito do Senhor, o Soberano está sobre mim, e Ele me ungiu para levar as boas notícias. Ele te ungiu para ser vencedor, Ele te ungiu para levar esperança. Você é um instrumento do Senhor nessa terra, um instrumento de mudanças. Mas se nós não crermos nisso, nós seremos um instrumento de humilhação, porque a gente não creu ainda. Eu ainda não creio que eu sou um causador de mudanças, porque internamente eu não mudei ainda. Então assuma esse papel, o Espírito do Senhor está sobre você. Torne esse vencedor, assuma esse papel. Faça aquilo que funciona, mergulhe a fundo no Senhor, mergulhe a fundo nele. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em águas profundas. Então fala com o Senhor neste momento. Tudo que nós precisamos está em águas profundas. Você não pode aceitar ser uma pessoa comum. Você não pode aceitar ser uma pessoa comum. Tudo está à nossa disposição, então agarra, pega essa palavra. Pega essa palavra, tome as suas decisões nessa noite. Você não está aqui para mais um culto, você está aqui para fazer a diferença. A palavra diz: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Dentro de você tem a força mais poderosa do universo. Olha o peso dessa palavra. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, e Ele te ungiu para levar as boas novas. O Espírito do Senhor, a força mais poderosa do universo, está sobre a sua vida, está aí dentro de você. Creia nisso, creia nisso. Deus te dá graça para mudar, Deus te dá graça para fazer tudo que para você hoje é difícil. Creia nisso, creia em construções sólidas, creia, estabeleça rituais novos, relacionamentos novos. Neemias usou aquelas pedras queimadas, as mesmas pedras que estavam no chão. Ele reconstruiu aquelas muralhas. Hoje você pode se enxergar como uma pedra queimada, mas se eu crer, se você crer, se você tomar posse, tomar as decisões necessárias, você será levantado como algo glorioso. Creia nisso em nome de Jesus. Acredita nisso, tenha fé. Creia nisso, tenha fé. Você existe para fazer diferença, não para ser mais um. Você não está aqui para ser como aquela figueira na vinha, ocupando a terra inutilmente. Você não está aqui para ocupar a terra inutilmente, para não fazer diferença nenhuma. Não, creia nisso. Você existe para fazer a diferença. Tome posse dessa graça, da graça necessária para fazer tudo o que é necessário. Tome posse dessas decisões, tome posse dessa palavra, tome posse dessas mudanças, tome posse dessa unção, tome posse dessa graça, tome posse dessas mudanças, tome posse dessas restaurações. Se você se encontra com uma pedra queimada no chão, creia que Deus vai te colocar como uma grande muralha, que Deus vai te levantar. Creia nisso e dê os passos certos. Deus passos certos. Deus passos certos. Não aceita isso. Você não está aqui para mais um culto, você está aqui para mudar a sua vida. O Espírito do Soberano está sobre mim,
porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Você está sendo levantado para a glória do Senhor, creia nisso, em nome de Jesus. Eles reconstruirão as velhas ruínas. O que era uma ruína na sua vida? O seu casamento é uma ruína? Eles reconstruirão, você vai reconstruir essas velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Estavam uma vida toda bagunçada. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Geração em geração, sua família tem sido uma tragédia. Tem sido todo mundo desgraçado. Porque quem não tem graça é desgraçado. Vai ser mudado de geração em geração. Aquilo que estava em ruínas, de geração em geração, você vai ser essa muralha levantada para levar as boas novas, a esperança aos tristes, aos cativos, aos oprimidos, aos deprimidos. Você vai ser esse canal de mudança. Toma posse disso, toma posse dessa graça. Fala para o Senhor: Senhor, eu tomo posse dessa unção, meu Pai, eu tomo posse dessa graça, eu creio nessas mudanças, meu Pai, eu creio nessas boas novas, eu creio, meu Pai, que o Senhor, eu sou instrumento de restauração, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo, meu Pai, com essas mudanças, eu concordo com essas restaurações, eu concordo, meu Pai, com essas situações mudadas, restauradas, transformadas, em nome do Senhor Jesus. Dê as mãos para quem está perto de você, e concorda com essas vitórias. Concorda com essas vitórias, concorda? Concorda, Senhor, nós seguiremos as ordens simples, meu Pai. Aquilo que um dia foi motivo de humilhação, de vergonha, que foram pedras, meu Pai, humilhação, desgraça, por gerações, meu Pai, eu decido quebrar este padrão em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse das mudanças, eu tomo posse das mudanças, eu tomo posse das mudanças, eu tomo posse das mudanças. Eu não vou apenas desejar mudanças, meu Pai, eu vou agir pela fé, eu vou mostrar a minha fé com obras. Eu creio na palavra, eu confio no Senhor, eu ajo com sabedoria, eu persigo a sabedoria, que é mais importante do que ouro, do que rubis. Eu creio, meu Pai, nessa unção de poder, nessa unção, o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, e o Senhor me ungiu para levar as boas notícias. Eu serei um levantador, meu Pai, eu serei uma pessoa que leva boas notícias, que leva mudança, que leva restauração. Eu declaro as mudanças, meu Pai, na vida do nosso povo. Eu declaro as transformações, eu declaro portas abertas, eu declaro corações quebrantados, eu declaro decisões de vida, declaro rotina, meu Pai, declaro mudança de mentalidade, declaro consistência, declaro disciplina, declaro aquilo que não foi feito até então, que cada um tome decisões, Senhor. Eu já estabeleci, eu já coloquei aqui, meu Pai, em prática, na minha mente, na minha vida, nas decisões que eu tomei agora. Eu creio nas mudanças, eu creio nas mudanças, eu creio nas mudanças, eu creio nessa palavra poderosa, que o Espírito do Senhor, a força mais extraordinária, mais poderosa do universo, está dentro de mim, Senhor, e o Senhor me ungiu para ser grande, para ser próspero, para ser abençoado, para levar mudanças, meu Deus, por onde eu passar. Eu creio nisso, Senhor. Nós cremos nessa palavra, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, meu Pai. Nós ficamos com a palavra, nós não seremos mais guiados pelo medo, mas eu serei guiado pela fé, serei guiado pelo amor, serei guiado pela confiança na sua fidelidade, Senhor. Eu creio na sua fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor agora, agradeça por todos os rompimentos, ou agradeça porque você vai terminar esse ano com definições importantíssimas na sua vida. Você não vai entrar no ano novo
falando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, aquela vida desorganizada, bagunçada, perdida, você decide romper, você decide fazer mudanças radicais na sua vida, você decide seguir as ordens simples, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, eu declaro isso, meu Pai, um povo forte, um povo determinado, um povo cheio desse poder, Senhor, um povo cheio desse Espírito, um povo determinado, ousado, a vencer, a viver uma vida poderosa em nome do Senhor Jesus. Eu declaro as mudanças, meu Pai, eu concordo com as bênçãos, declaro as mudanças em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, que nós vamos a terminar esse ano realmente como o melhor das nossas vidas, entrando no ano novo, Senhor, com novos sonhos e projetos, porque agora, Senhor, nós estabelecemos os padrões, o padrão correto do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.